vivo. Boa noite, queridos companheiros, queridos amigos, queridas pessoas que acompanham o nosso trabalho. É um prazer imenso contar com a sua presença e, principalmente, contar com a sua reflexão, porque o tema desta live nós temos certeza que vai ajudar muito você. O tema é importantíssimo, não é mesmo, Roosevelt? Exatamente. Afinal de contas, culpa lá esperando você. Esse tema é importante porque trata-se de algo absolutamente comum a todas as pessoas. Quando alguém diz eu não tenho culpa de nada, é porque nem parou para pensar. Então, a nossa função hoje é justamente isso. Dar alguns elementos basilares, por exemplo. Como é que eu identifico? Como é que eu sei se a culpa me faz mal? Se faz, qual o mal que ela faz? São vários elementos que, se eu fosse você, eu ficava aqui conosco. Ao mesmo tempo em que eu peço que você curta, compartilhe, comente, afinal de contas, toda boa mensagem merece a sua atenção. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, avise os amigos, as pessoas importantes para você, afinal de contas, hoje é mais uma noite muito especial. E nós vamos, então, estar abordando, né, e chegando até o final da live, fica aqui conosco, porque você vai aprender o passo a passo de como eliminar suas culpas. E você pode estar pensando assim, mas Jô, o que vem ser culpa? Né? Eu até sinto culpa de algumas coisas, mas eu nunca refleti, nunca pensei de fato o que é ser culpa. E você sentir culpa é você estar passando por um processo de autojulgamento. É você estar julgando aquilo que você fez ou que deixou de fazer. E isso que você fez ou deixou de fazer está sendo julgado como não foi certo. Então, a culpa, ela é realmente um processo doloroso. Muitas pessoas, e você, pode ter sentido essa dor algumas vezes e fala assim, meu pai, como que pode? Eu mesmo estou fazendo esse julgamento? E é um auto-julgamento. Você é que está se avaliando, você é que está se julgando e está realmente colocando aquilo que você fez ou deixou de fazer como errado, né? Existe um problema muito comum, que antes de você falar se carrega culpa ou não, né, enquanto você falava, eu estava pensando assim, é cotidiano, é comum você falar assim, não devia ter feito, viu? Não devia ter falado, viu? Por que eu fiz isso, né? Não devia ter feito. Então, a questão do auto-julgamento não é uma coisa assim, esporádica ou com grandes eventos, né? Roubaram a minha casa, não devia ter ido sair dela. Não, é cotidiano, é coisa do dia a dia. O dia a dia você fala, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia. Então, o auto-julgamento, ele é mais presente do que a gente pensa. E às vezes até corriqueiros. Por exemplo, às vezes você está conversando com alguém e, de repente, você não estava prestando atenção e você, quando a pessoa vai ou a pessoa fica quieta, você fala assim para você mesmo, poxa vida, eu não prestei atenção. Olha, eu não dei atenção para a pessoa, às vezes a pessoa estava algo que estava doloroso. Diz que nos geram essa dor da culpa, de que eu não devia ter feito, eu não devia ter pensado, eu não devia ter agido dessa forma. Mas, Roosevelt, é só eu que me julgo? Ou tem pessoas que podem falar que não é só nós, que às vezes pensamos dessa forma? Porque, na verdade, o que acontece? Você pode estar olhando e dizendo assim, não, o que vocês estão falando não está certo. Porque quem me julga é o meu marido que falou onde já se viu, foi o meu patrão que falou onde já se viu, foi minha esposa, foi as pessoas que me julgam. Esta já é uma defesa que nós criamos. Exatamente. Né? Porque é muito mais fácil eu ser a vítima do que eu ser o julgador. Mas, na verdade, o que acontece é que
eu sou sempre o elemento principal. Eu sou o julgador e é o meu julgamento que mais faz mal. Por quê? Porque se você me julga, eu posso acreditar ou não, ignorar ou não. Agora, quando eu me julgo, não, aí eu mesmo. Já está definido, não tem né? crivo que pare isso. Exatamente. Então, sempre as pessoas podem tentar te julgar? Podem, mas isso tem um valor infinitamente menor do que quando eu falo, eu não deveria. Onde já se viu? Isso tem um peso. Por que eu fiz isso? Tem um peso muito maior. E quando a gente pensa assim, né? As pessoas, quando você comenta realmente assim, eu não estou me julgando, mas quem me julgou foi meu filho, foi o meu cônjuge, foi meu companheiro, foi meu colega de trabalho. E, na realidade, você só fica como culpado quando você assume o que essa pessoa está falando. Digamos assim, você tem um carro branco, e, de repente, você passou por uma água colorida e você não jogou, não limpou esse carro, tá? E manchou. Água colorida, barro. É um barro, né? Uma água colorida. Mas, assim, você está dentro de uma oficina e está aquela água realmente que vai deixar marcas no seu carro. E a outra pessoa fala assim, mas você é culpado. Não. Se você não teve tempo para tirar aquele líquido, ou se você não viu aquele líquido que manchou o seu carro, ou se você você até tentou tirar, mas manchou, realmente a culpa não é sua. Porque é comum as pessoas dizerem assim, a culpa é sua. Agora, você somente se sentirá culpado se você, quando a pessoa fala assim, o seu carro manchou porque você não tomou providências com relação àquele produto que foi espirrado no seu carro, se você realmente acreditar que você não fez mesmo. Você não deu toda a sua parte naquele procedimento de limpeza do seu automóvel. Então, é só um exemplo para que você, assim, às vezes você sofre um julgamento, mas você só se sente culpado ou culpada se você realmente achar que errou, que deixou de fazer ou que fez o que não devia. Existe uma coisa muito comum para mostrar como a culpa está inserida no nosso dia a dia, né? Sempre que acontece alguma coisa de errado com o seu filho, com a sua filha, que faz algo que não deveria, o que mãe fala? O que pai fala? Onde foi que eu errei? Culpa. Exatamente, culpa. Onde foi que eu errei? Quem está fazendo a coisa errada, quem está fazendo a besteira é o filho. E às vezes um filho adulto, um filho grande, que já pensa sozinho, já não tem nada a ver com você. E você pega para você. Onde foi que eu errei? Compreende? Então, é isso. Já faz suas próprias escolhas. Já faz suas próprias escolhas. Então, é sempre assim. Então, toda culpa é um auto-julgamento? Sim, toda ela. Mas e quando os outros me culpam? Quando os outros te culpam? Se o teu auto-julgamento não tiver consonância com o que elas acham, não te fazem mal. Vamos supor, vamos criar um caso assim, ó. A Jo sente que ela não trabalhou direito. Foi no final do serviço e não fez direito. Ela acha. Auto-julgamento, é a opinião dela. Aí eu falo assim, nossa, você não fez direito, hein? Eu tô colocando para ela uma culpa. Ela também sente... Aí dá consonância. Aí ela se sente culpada, porque mas já estava nela. Vamos pegar um outro caso. Ela fez tudo direitinho e ela tem consciência de que ela fez tudo direito. Aí eu chego e faço, nossa, você fez de qualquer jeito lá, não? Ela fala, não, senhor. Porque não está nela a culpa, ela não aceita a minha opinião. Enquanto você fala assim, alguém está pondo culpa em mim, é importante ficar claro que esse alguém, seja quem for, ele só consegue colocar uma culpa em você que tenha o aval do seu auto-julgamento. Exatamente. Se alguém te culpa e você se sente culpado, isso é um peso. Mas se alguém quer impor uma culpa a você, que você fala assim, de jeito nenhum, não fiz isso, minha parte foi certa, não tive a intenção, isso não pega, não cola, é uma culpa que não dá certo. Então, por isso que, independente das histórias, toda culpa vai ter na sua raiz o auto-julgamento. Exato.
E você pode estar pensando assim, mas se todo mundo pode se sentir culpado, qual é a origem da culpa, né? E é muito simples, quando nós colocarmos a nossa reflexão e voltarmos no passado e verificarmos principalmente o quanto que a religião, a cultura religiosa teve influência sobre o povo, né? As nações todas tiveram influências altamente frequentes e severas sobre as pessoas, porque na realidade você nasce com um estigma de muitas igrejas que você já nasce como pecador. Você então já é culpado por alguma coisa. É uma coisa importante, né, a gente deixar bem claro assim, que não é de uma igreja específica. Não. É da religião de modo geral. Independente da sua religião, da minha, da dela, todas elas têm no alicerce isso. Onde você é um pecador, mas fique tranquilo que a religião vai te colocar no lugar. Então, isso está na cultura geral. Vai te colocar no lugar, vai te curar, vai te salvar, vai fazer com que você fique próximo do Deus que aquela religião acredita, ou você vai ser salvo dos seus pecados. Então, é uma base cultural. Desde os nossos ancestrais, vem essa cultura onde nós fomos dominados por ter culpa em alguma coisa, por nós nos sentirmos culpados por algo que não fosse tão bem durante toda a humanidade. Agora nós vamos então estar passando para você os 3 passos para que você possa se livrar das suas culpas ou da sua culpa. O primeiro passo é você identificar a sua culpa com clareza. Por quê? Na maioria das vezes, quando alguém chega para você e pergunta assim, você tem alguma culpa? Ou você se sente culpado? Nós parece que somos impulsionados a responder automaticamente não. Não me sinto culpado, não carrego culpas, nada disso. Por quê? Muitas vezes nós respondemos isso no impulso, mas temos dores de culpas que estão escondidas e que nós ainda não as identificamos. Você precisa então se autoanalisar. Por exemplo, você tem insônia? Eu tenho insônia. Será que essa insônia teve origem? Por quê? Por que essa insônia? Por que eu comecei a ter problema com o meu sono? Meu sono ficou picado. Então, você vai começando a identificar esse problema. Tá? Outro momento, você pode falar assim, não, olha, eu sou uma pessoa angustiada. Eu sou uma pessoa que está sempre assim, com aquele peito apertado. Eu estou sempre agoniado, sempre para baixo. Procura um motivo que começou a sentir esses sintomas. Será que está alinhavado com alguma culpa que você recebeu através de uma colocação, de um comportamento de uma pessoa que você gostava muito, de um adulto que para você era muito importante, ou da sua religião, ou de uma crença? Você pode também, muitas vezes, receber informações de uma crença e ficar com aquilo como culpa. Então, analise sobre suas dores, se essas dores têm algum alinhavo, algum entremeio com alguma culpa, seja da infância, da adolescência ou do início da sua fase adulta. Importante. Você identificar uma culpa não é algo fácil, é algo muito complexo, porque às vezes ela está escondida e muito bem escondida. Desde quando você fala assim, nossa, minha mãe se matou para me criar. Minha mãe se matou para me criar. Meu pai, nossa, trabalhava de noite. Isso pode, dependendo a conotação que você dá, um peso. Nossa, meu pai, coitado, se matou por causa de mim. Se isso gerar um sentimento de culpa, basta. Né?
Uma vez nós atendemos uma pessoa, um rapaz, que ele era de uma igreja X e começou a gostar de uma outra menina que era de uma igreja Y, né? E aí o pastor, as pessoas, o sacerdote falou que não, que ele tinha que ficar só com gente da mesma igreja, tal. E ele saiu da igreja para ficar com a menina. Muito bem, esse foi o caso. Onde que está a questão? Ele saiu da igreja para ficar com a menina. O sacerdote daquela igreja, não interessa qual, falou que então ele ia para o inferno, porque ele abandonou, e ele começou a adoecer. Começou a adoecer, ninguém achava, vai para o médico, um não acha, outro não acha. Simplesmente é isso. Culpa. Não tinha duas razões. Então, nós estamos falando de algo poderoso. Então, o primeiro passo é: está acontecendo algum problema que faz mal? Identifica o que pode ser. Será que eu carrego dentro de mim alguma coisa vinculada a isso? Grave ou simples? Então, esse é o primeiro item. Exatamente. O segundo passo importantíssimo para que você elimine culpas da sua vida é você estar sendo vacinado contra a culpa, adotando uma forma de pensar diferente, muitas vezes, do que você pensa hoje. Eu tenho o direito de errar, tá? Essa frase é poderosa. Por quê? Porque ela combate a culpa, você tem o direito de errar, e combate muitas vezes também o seu orgulho. Porque muitas ocorrências nos gera sentimentos, além de culpa, é de orgulho, né? É assim, mas como que eu pude fazer isso? Como que eu pude gritar com aquela pessoa? Como que eu pude bater o carro? Como se você fosse um ser diferente que nunca iria bater o carro. Então, para o orgulhoso, muitas vezes, essa também é uma vacina. Por quê? Porque as outras pessoas podem errar. E você também. Eu também posso errar, né? Você é igual às outras pessoas e eu sou igual às outras pessoas. Então, é uma vacina contra a culpa, né? Você ter essa verdade, essa crença positiva em você que tenho direito de errar. É simples, mas poderosa. É porque você vai achar na raiz de várias questões que envolvem e que alimentam a culpa essa questão, né? Quando você diz com indignação, e vamos lembrar lá do começo da live, autojulgamento, quando você fala assim, como que eu pude fazer isso? Autojulgamento. Como que eu pude deixar isso acontecer? Autojulgamento. Como que eu pude gritar com ele? Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude não ver aquilo? Sempre nós amarramos agora o segundo passo lá com o início, autojulgamento. Porque assim, se você fizesse, era normal, mas autojulgamento. É verdade. Vai estar sempre na raiz. Então a questão é, se liberta desse peso, você não precisa ser super-homem, erra sim. E assim, você errou, errei. É libertador você falar assim, errei, era o que eu sabia na época, era o que eu podia fazer na época, era a cultura que eu tinha na época, eu não tinha informação, eu não tinha experiência, se liberta. Porque geralmente, quando que a culpa vai incrustando, quando você quer defender ela, eu errei, mas olha, não foi culpa minha, você vai, não, se liberta. Errei sim. Não sabia como fazer? Sim. Não sabia como me comportar? Sim. Me faltou experiência, me faltou conhecimento. Faltou sim. Errei sim. Liberta. Exato. Porque senão a culpa se instala. E quando você tem esse direito de errar embutido em você, você tem a certeza de que naquele momento você fez o seu máximo. Você fez aquilo que você sabia fazer. Era aquilo que você tinha de conteúdo que você colocou para fora. Então, é muito importante mesmo, tanto o primeiro passo, que é o identificar a culpa com clareza, como o segundo, que você tem direito de errar, e o terceiro passo, que é importantíssimo, é a sua
programação mental. A sua reprogramação mental é muito importante. E você, se ainda não viu nossos vídeos que falam sobre reprogramação mental, há necessidade de você ver e assistir, se analisar e buscar as dicas que nós damos, porque muda a sua vida. Quando você se reprograma mentalmente, você tem uma vida alterada, transformada. E temos também um livro que tem o título O Seu Cérebro confia em você. Esse livro, ele mostra para você, mostra para nós o quanto que o nosso cérebro é poderoso. Se nós acharmos que podemos, ele vai fazer tudo para que a gente possa. Se nós acharmos que nós não vamos conseguir, ele também vai encontrar alternativas para que a gente não consiga. Então, é muito importante você se dedicar para ver, assistir esses vídeos que são mais longos, né? São aulas, inclusive, nós temos, onde exista a reprogramação mental, que é muito importante. Porque partindo desse princípio é quase autoexplicativo, né? Juntando os 3 passos. Se o seu cérebro confia em você e você se sente culpado, ele próprio fala, fique tranquilo que eu vou providenciar a punição. Exatamente. Fique tranquilo que eu vou providenciar a condenação. Aí você começa assim, não sei, uma dor aqui, uma dor ali, uma falta disso, e a raiz está sempre na culpa. Se ele confia em você e você tem certeza de que é culpado de algo, culpado merece condenação, regra é regra. Então é fundamental que dentro desse processo, mas como que eu vou programar minha mente para me livrar da culpa? Mostrando para ela, mente, e para você, autoconvencimento, de que aquele erro, aquela falha, aquilo que deu errado, trouxe algo de positivo. A gente faz isso sempre. Quando você fala assim, o empresário está se matando. Ele fala, nossa, não devia ter aberto a empresa, não devia. O dia que ele dá certo, sabe o que ele fala? Nossa, hein, foi duro, mas eu venci. Ele tira uma coisa boa de uma história ruim e fala, valeu a pena? Claro que valeu. O processo é o mesmo. Então, assim, eu errei, magoei, ofendi, tomei a decisão errada, me senti culpado, mas aprendi, cresci, ganhei experiência. Quando você acha algo de bom, só que você, não foi todo mal. Faltou experiência, faltou capacidade, mas ele tirou algo positivo. Nem que seja o positivo, o fato de não fazer nunca mais. Já é algo positivo. Já é algo positivo, é verdade. Na realidade, é você tirar, né, dessa culpa que você carrega, algo que te faz melhor. Por exemplo, você tem uma culpa porque você bateu o carro, estragou, teve um prejuízo enorme, mas também você aprendeu que é impossível dirigir e olhar no celular, né? Se a ocorrência, de repente, foi que você estava olhando no celular. Outra coisa também, por exemplo, é quando você se sente culpado porque você perdeu o emprego, porque lhe faltou paciência. Lhe faltou paciência. Você perdeu o emprego porque você, do jeito que chegava, levava a resposta da forma que você julgava necessário, tolerância zero. Com o que você se sentiu culpado, porém conseguiu tirar um benefício dessa situação desgastante e se livrar dessa culpa, inclusive, porque você aprendeu que para sobreviver, para ter uma qualidade de vida, para ter um relacionamento saudável, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua religião, você precisa ter calma e você tem que dar direito para que as outras pessoas falem e deem as opiniões deles quando elas precisam ou queiram dar. A mesma coisa que você também tem direito. Então, tirar benefício daquilo que não foi agradável, lhe causou dores e lhe causou culpas, é algo importante para que você combata as culpas que você carrega.
Até porque, assim, sempre tem aprendizado. Por pior que tenha sido a experiência, sempre fica aprendizado. O próprio fato de você se sentir culpado já gera aprendizado. Você assim, nossa, não devo fazer mais, não devo me comportar mais, já é suficiente por isso. Então não tem como você mergulhar numa experiência negativa sem ganhar algo em troca. É verdade. É porque, na realidade, quando você reconhece, né, que você teve uma fraqueza, uma limitação, que você errou, que você está se sentindo culpado, se você atrelar, né, esse reconhecimento ao seu desejo, à sua vontade de se melhorar, de se corrigir e se auto-perdoar, você elimina a culpa da sua vida e se torna um ser melhor. Que é isso que é importante. Que esse é o nosso grande objetivo. Que você consiga ser maior, melhor e tenha a harmonia como um caminho para a sua paz. Então, que você, quando se sentir culpado, sentir que fez algo que não devia, ou que fez algo ou deixou de fazer algo, faça isso. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação, se perdoe e realmente leve adiante que você não faça mais aquilo que magoou outros e magoa você. É bem o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus fala para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Então, quando Jesus dá essa nova oportunidade, uma nova rota para a pecadora, você deve também dar a si próprio com alto perdão. E é o momento da sua cura por uma culpa que você carrega, acreditando que quando você teve aquela atitude, aquele comportamento, aquele pensamento equivocado, errado, você tem hoje o propósito de nunca mais repeti-lo e de se tornar melhor através de uma correção e não se autopunir mais, mas sim se autocorrigir. Existe uma ligação nessa questão da programação mental. O início da palestra, de novo, quando você fala assim, que o sentimento de culpa ele é alimentado pelo pensamento. E se programar é parar de pensar. Né? Parar de pensar dessa forma, substituindo o pensamento de outro. Então, em vez de falar assim, ó, eu errei, né, e mereço punição, eu errei porque era o que eu tinha naquela época, mas aprendi tanto, mas eu sei tanto, mas eu mudei tanto, mas eu melhorei tanto. E esse pensamento é que é libertador. Exatamente. E nós estamos chegando, então, concluindo os nossos 3 passos para que você se livre da sua culpa. E você tem que entender que a culpa só ocupa o lugar que a gratidão deixou vazio. Então, faça com que a gratidão, a sua manifestação de gratidão pela vida, pela sua saúde, pela sua oportunidade de estar aqui conosco, pela oportunidade de ter o que você tem, de ser o que você é, faça com que isso se torne uma prática no seu dia a dia, porque daí você vai encontrar harmonia na sua vida e vai viver bem melhor. Assim como você, da mesma forma que o sentimento de culpa te fragiliza, o sentimento de gratidão te fortalece. Então são elementos que a combinação disso pode trazer um resultado muito positivo. Quando você usa a gratidão, não a gratidão, muito obrigado por trazer o copo de água, a demonstração de ser grato por tudo que está à sua volta te fortalece para vencer a culpa que te faz mal. Exato. Nós agradecemos a sua presença, esperamos que essa reflexão faça com que você tenha uma transformação pessoal que seja cada vez maior, melhor e que tenha a harmonia como um caminho para atingir a sua paz. Um grande abraço e até a próxima live. Até a próxima. Curta, compartilhe, comente e a gente vai ainda trilhar muito pelo caminho do crescimento pessoal. Forte abraço.